A propriedade da igualdade, tá certo? Veja a balança de dois pratos a seguir. Essa balança aqui nesse prato tem 500 gramas mais 50 gramas, 550 gramas. Nesse prato aqui tem 100 gramas mais 200 gramas, 300 gramas. Se você observar, essa balança não está em equilíbrio. Esse lado aqui está mais pesado do que esse, tá certo? Olha só, o ponteiro não está no meio. Quando está em equilíbrio, ele fica aqui no meio. O que pode acontecer para que essa balança entre em equilíbrio? Precisamos igualar os pesos. Quando se tem a mesma quantidade de peso aqui e aqui, essa balança fica equilibrada, tá certo? Então, igualar os pesos. Observe a balança de dois pratos que está em equilíbrio. Agora essa está em equilíbrio, tá vendo que está aqui no meio, está igual. 1 quilo e aqui tem 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas e 200 gramas. Ô professora, por que está igual se aqui só tem um peso e aqui tem 4 pesos? Porque a quantidade desses 4 pesos equivale a 1 quilo. Se a gente somar isso aqui, vai dar 1000 gramas. E a gente já sabe que 1000 gramas é igual a 1 quilo. Então, aqui eu tenho 1 quilo e aqui eu tenho 1 quilo, tá certo? Entre as sentenças a seguir, marque com X qual representa a relação entre as massas dos pratos da balança acima. Então, esse 1000 gramas representa esse 1 quilo. E essas gramas aqui representam esses pesos daqui. Então, aqui está o sinal de igualdade. Então, eu estou dizendo que esse 1000 gramas é igual à soma dessas gramas. Esse é igual a esse. Então, a sentença verdadeira já é essa aqui, tá certo? Marca um X nela. Porque essa não pode ser, porque aqui está dizendo que esse lado aqui é maior do que esse. Que esse peso aqui, esse aqui está mais pesado do que esse. Não é verdade. E essa aqui está usando o sinal de menor que, ó. Está dizendo que esse lado é menor do que esse. Então, esse lado está menos pesado do que esse. Não é verdade. Na letrinha B tem o que acontecerá com a balança se colocarmos um peso de 500 gramas em cada um dos pratos. Então, para aumentar aqui 500 gramas nesse prato, aumentar também 500 gramas nesse prato. O que vai acontecer com a balança? Ela vai continuar em equilíbrio? Vai, porque eu aumentei a mesma quantidade de peso aqui e aqui, tá certo? Então, a balança vai continuar em equilíbrio. Represente essa nova situação por meio em uma sentença. Olha o que vai fazer. Tá vendo a sentença dela antiga? Essa sentença aqui, ó, representa aqui essa sentença. Agora, nós acrescentamos 500 gramas aqui e 500 gramas aqui. Então, essa sequência aqui vai ter que colocar mais 500 gramas desse lado e mais 500 gramas desse lado da igualdade, tá certo? Então, vai ficar 1000 gramas, deixa eu colocar aqui a letrinha G de gramas. 1000 gramas mais 500 gramas é igual, tem que ter sinal da igualdade, tá vendo aqui, ó, nessa sentença. É igual a 100 gramas mais 200 gramas mais 500 gramas mais 200 gramas e mais 500 gramas que foi acrescentado. Então, acrescentamos 500 gramas desse lado e também acrescentamos 500 gramas desse lado da igualdade, tá certo? Nesse terceiro tem a balança a seguir está em equilíbrio. Tá vendo que ela está em equilíbrio? Ó, tá no meio, tá em equilíbrio. Podemos representar essa situação pela sentença. 2 gramas mais 2 gramas, mais 2 gramas, que são essas 3 caixinhas verdes, mais 1 grama, mais 1 grama, que são essas 2 caixinhas marrom. E aqui podemos representar que ela é igual a 1 grama, mais 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 1 grama daqui dessas caixinhas, tá? Que no total aqui tem 8 gramas desse lado e 8 gramas desse lado. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. 8 vezes 8. Então, aqui eu tenho 8 gramas desse lado e tem 8 gramas desse lado. É por isso que ela está em equilíbrio, tá certo? Quantas gramas há em cada prato da balança? 8 gramas. Se tirarmos metade do que há em cada prato, o que acontecerá com a balança? Ó, se aqui eu tenho 8 e tirar metade de 8, a metade de 8 é 4, então vai ficar com 4. Aqui também eu tenho 8, vou tirar metade de 8, que é 4, aqui também vai ficar com 4. Então, se eu tirar metade de cada dessa balança, ela vai ficar o quê? Vai continuar equilibrada? Sim, a igualdade se manteve, tá certo? Então, ela vai continuar equilibrada, tá certo? Ela permanecerá em equilíbrio, pois 8 dividido por 2, esse 2 aqui é da metade, é igual a 8 dividido por 2. Eu peguei esse 8, dividi por 2, deu 4, 8 dividido por 2 deu 4, tá bom? Ou seja, 4 é igual a 4. E o que acontecerá com a balança se deixarmos em cada prato o dobro do que ela tem? Como podemos representar essa situação por meio de uma sentença?
Aí agora não vai ser mais a metade, vai ser o dobro. Ao invés de dividir por 2, vamos multiplicar por 2. Então, se aqui eu tinha 8, 8 multiplicado por 2 é 8 duas vezes, que é igual a 16. Então, aqui vai ficar com 16. E aqui também vai ser 8 vezes 2, que vai ser igual a 16. Então, o que é que acontecerá? A balança permanecerá em equilíbrio, pois 2 vezes 8 é igual a 2 vezes 8, que vai ser igual a 16. 16 é igual a 16, tá certo? Nesse aqui, considera a igualdade a seguir. Tem 500 mais 600, igual a 300 mais 800. Então, aqui eu tenho 500 mais 600, vai dar 1.100. 300 mais 800 também vai dar 1.100. Então, aqui, nessa igualdade, o primeiro membro é 500 mais 600, que é igual a 1.100. E o segundo membro, 300 mais 800, que é igual a 1.100. Adicione o mesmo número a ambos os membros dessa igualdade. O que aconteceu? Então, você pode colocar qualquer número, adicionar qualquer número aqui e aqui. Só que tem que ser o mesmo número aqui e aqui, nesse membro e nesse membro. Ou seja, digamos que eu vou acrescentar aqui mais 100 nesse 500. Então, agora vai ficar 600 mais 600. Esse mesmo 100 que eu acrescentei aqui, eu vou ter que acrescentar do outro lado da igualdade. Então, eu vou acrescentar aqui no 300. 300 mais 100 vai ficar 400 mais 800. O que é que acontece se eu acrescentar o mesmo número de um lado e do outro da igualdade? 600 mais 600, 1.200. 400 mais 800, 1.200. O que foi que aconteceu? A igualdade se manteve, tá? Porque o mesmo número foi acrescentado de um membro a outro membro, tá bom? Então, a igualdade se manteve. Agora, subtrai o mesmo número de ambos os membros dessa igualdade. Agora, ao invés da gente acrescentar, vamos subtrair. Digamos que ao invés de eu colocar 100 nos 500, eu vou tirar 100 dos 500. Então, vai ficar 400 mais 600, que vai dar igual a 1.000. Ao invés de eu acrescentar 100 no 300, eu vou tirar. Então, vai ficar 200 mais 800 é igual a 1.000. Então, também a igualdade se manteve. Por quê? Porque eu tirei a mesma quantidade dos números, tá certo? A igualdade se manteve. Converse com o professor e os colegas sobre o que observaram nos itens A e B. Depois escreva uma conclusão. Olha, essa resposta é pessoal. Mas o que é que a gente consegue concluir? Se aumentar ou subtrair a mesma quantidade nos membros, a igualdade vai permanecer. Então, se a gente aumentar um valor aqui e esse mesmo valor a gente aumentar aqui, a igualdade vai ser a mesma. Se a gente subtrair um valor aqui, subtrair esse mesmo valor daqui, a igualdade também vai ser a mesma, tá certo? Nesse quinto quesito tem: Rodrigo e Sandra começaram a colecionar figurinhas de álbum de super-heróis. As figurinhas são vendidas em pacotes com 4 unidades. Na semana passada, a Sandra comprou 5 pacotes e ganhou outros 3 de sua prima. Rodrigo comprou 6 pacotes e ganhou mais 8 figurinhas de um colega. Quantas figurinhas tem cada um? Olha só, Sandra ganhou tinha 5 pacotes e ganhou mais 3 pacotes. Então, ela ficou com 8 pacotes. E nós sabemos que cada pacote tem 4 unidades de figurinha. Então, vai ser 8 vezes 4, 32, tá certo? Então, Sandra tem 32 figurinhas. Rodrigo, ele tem 6 pacotes e ganhou mais 8, mas não foi 8 pacotes, ele ganhou 8 figurinhas, tá? Então, essas 8 figurinhas valem quantos pacotes? 2 pacotes, porque cada pacote não tem 4, então 4 mais 4, 8. Então, vai ser, ó, 6 pacotes mais 2 pacotes, que é igual a 8 pacotes. Então, ele também tem 8 vezes 4, que é igual a 32. Então, os dois têm a mesma quantidade de figurinhas. Os dois têm 32 figurinhas, tá certo? Aí, na letrinha B, marque com o X a sentença que relaciona a quantidade de figurinhas de Rodrigo com a quantidade de figurinhas de Sandra, tá? Nessa sequência diz que 5 vezes 4, esse 5 vem de onde? Esse 5 é a quantidade que Sandra tinha. E esses 4 é a quantidade de figurinha que tem em cada pacote. Mais 3 foi o pacote que Sandra ganhou, vezes 4 de quantidade de figurinha que tem no pacote. Está dizendo aqui nessa sentença que é maior do que essa de Rodrigo, 6 vezes 4 mais 8. É maior? Não, porque a gente viu que o resultado dos dois deu 32 figurinhas. Então, 32 é igual a 32.
A sentença que tá mostrando que é igual é essa, ó. Essa sentença aqui, tá certo? Que tá na igualdade. Aí você marcar um X nessa. Ou seja, aqui tá dizendo que Sandra tinha 5 pacotes de figurinhas, com 4 pacotes cada uma. E ela ganhou mais 3 pacotes da prima dela. Vezes 4, porque esse 3 pacotes, cada pacote tem 4 figurinhas dentro. Então, esse numeral 4 aqui indica a quantidade de figurinha que tem dentro de cada pacote. Já Rodrigo, ele tinha 6 pacotes de figurinha, tá? E esses pacotes de figurinha, cada um desses pacotes tem 4 figurinhas. E ele ganhou mais quantas figurinhas? Ele ganhou mais 8 figurinhas, tá certo? Se a gente for resolver isso aqui, na sentença vai dar 25 vezes 4 é 20, mais 3 vezes 4 é 12. 20 mais 12 é igual a 32. E eu vim pra cá, ó, 32, tá? E aqui, 6 vezes 4, 24, mais 8, que é igual, 24 mais 8, 32, tá bom? Então, a sequência é essa. Aí vem agora a letrinha C. Nesta semana, cada um ganhou o triplo de figurinhas da semana passada. Então, se na semana passada eles ganharam 32 figurinhas, o triplo a gente vai multiplicar por 3, tá? Multiplicando 32 por 3, a gente encontra 96. Então, com quantas figurinhas cada um ficou? Cada um ficou com 96 figurinhas. Na letrinha D, escreva uma sentença que relaciona a quantidade de figurinhas ganhas por Rodrigo e por Sandra nesta semana. Então, se a sentença deles era essa daqui, ó, 5 vezes 4 mais 3 vezes 4 igual a 6 vezes 4 mais 8, agora só fez acrescentar o 3. Então, a gente coloca 3 vezes, aí coloca entre parênteses, tá? 5 vezes 4 mais 3 vezes 4, que é igual a de Rodrigo também, 3 vezes, que é do triplo, 6 vezes 4 mais 8. Então, a sequência fica dessa forma, tá certo? Corrijam aí quem fez diferente ou quem fez errado, viu? A sequência é essa. E no sexto quesito, a tia Fran não pediu para vocês fazerem, mas é para você elaborar uma situação que possa ser representada pela igualdade aqui, tá certo? Tá bom? Você vai elaborar uma situação. Isso é uma resposta pessoal, mas não precisa ser feito, que a tia Fran não pediu.